Ok, então, vamos iniciar nosso estudo do capítulo 12. Vamos fazer uma oração para a gente poder começar. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento para estudar um livro extremamente importante, Senhor, e tão urgente para nossos dias. Suplicamos ao Senhor o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo que inspirou esses sermões, que a própria irmã White diz isso, ele também venha inspirar o nosso entendimento para a gente compreender aquilo que ele próprio falou no passado para nós. Nós lhe agradecemos por tudo, ó Pai, esteja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, gente, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, que eu vou mostrar para vocês, né, esse sermão 12, ele é uma continuação, né, do sermão da semana passada, que a gente leu, que foi o sermão 11, e ele vai aprofundar ainda mais, realmente é um capítulo, assim, extraordinário, né, e ele vai tratar, né, ele vai dividir, como se fosse assim, em alguns tópicos, esse sermão. E aí, eu não vou mostrar os slides de todas as passagens, porque, na verdade, a gente vai lê-los juntos. Então, quem estiver com o livro, pode pegar o livro para a gente poder ler juntos. A gente vai abordar alguns detalhes, eu vou sinalizar para vocês onde está o parágrafo, para vocês poderem fazer uma anotação aí no de vocês, tá bom? E eu dividi essa primeira sessão, que vai estar aí os slides, vou mostrar para vocês onde está também. E aí, as outras sessões a gente vai ler juntos no próprio livro, tá bom? Então, olha só. Qual é a continuação, né? O sermão 12 é uma continuação do 11, e ele é um aprofundamento maior. O que ele começa tratando aqui no capítulo 12, né? No sermão 12, ele vai tratar o seguinte, ele vai começar, né, trazendo o seguinte, olha como ele já inicia aqui o sermão 12, ele diz assim, ó, na noite passada, chegamos a essa conclusão, a fim de termos a justiça de Deus, que é a chuva serôdia, que é a preparação para o alto clamor, precisamos ter a mente de Cristo, o único meio para alcançá-la. Não há outro. Esse é precisamente o conselho que as Escrituras nos dão. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 e 6. Segundo esse texto, o que a mente de Cristo faz, como ela atuou nele, ele a si mesmo se esvaziou. Quando essa mente estiver em nós, o que ela fará ali? A mesma coisa. Ela vai nos esvaziar do nosso eu. Então, o primeiro pensamento do texto é que a mente de Cristo leva a pessoa que a tem a esvaziar-se de si mesma. Então, olha só, ele vai retomar exatamente como, né, se iniciou, como terminou ali o sermão 11. Como foi que terminou o sermão 11? O sermão 11, ele diz que para ter a justiça de Cristo, para ter, né, a chuva serôdia, você precisa da mente de Cristo. Então, somente aquele que tem a mente de Cristo vai conseguir, né, receber a chuva serôdia. Porque a chuva serôdia nada mais é do que o quê? A própria justiça de Deus, né? A justiça de Cristo naquela pessoa. Então, ela vai alcançar isso somente quando ela tiver essa mente. Nós falamos extensamente sobre isso na semana passada. Então, só que ele vai dizer o seguinte, ok, agora a gente já entendeu isso. Então, na semana passada, a gente entendeu que só aquele que tiver a mente de Cristo vai poder ter a justiça de Deus. Porque nós vimos na semana passada que a justiça de Deus, ela é muito maior, muito mais alta do que a justiça que o homem pode pensar que existe. Então, quando uma pessoa tem uma mente normal, uma mente carnal, uma mente natural, aquela que a gente nasce com ela pode pensar que o padrão de justiça é tal. E ela vai se esforçar para chegar ali. Mas quando ela receber a mente de Cristo, ela vai ver que aquele padrão que ela tinha era muito pequeno. Deus tem um padrão, um alvo muito mais acima, que a mente natural não consegue conceber. Então, por isso que uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não tem uma mente nova, ela nunca vai receber a chuva serôdia. Por quê? Porque a chuva serôdia só recai sobre aqueles que chegaram no alvo de Deus. E o alvo é de Deus e não nosso. Nós vimos isso na semana passada. Agora, ele vai agora explicar, então, pela Bíblia o seguinte. Quando você olha Filipenses 2, 5 e 6, a Bíblia vai dizer, tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Esse é o original. Então, o que a mente de Cristo fez nele? O que a mente de Cristo fez em Cristo? Olha só. Segundo esse texto, o que a mente de Cristo faz, como ela atuou nele, ele a si mesmo se esvaziou. Então, quando a mente de Cristo está atuando, o que ela faz? Ela
faz com que a pessoa se esvazie de si mesma. Porque foi isso que Cristo fez. Ele se esvaziou dele mesmo. Então diz, então, se essa mente estava em Cristo e fez ele se esvaziar, se a mente de Cristo estiver em mim, o que ela vai fazer comigo? Me esvaziar do meu eu, porque é isso que a mente de Cristo faz. Então, esse é o ponto fundamental para a gente entender, até mais à frente, quando a gente for falar sobre justificação pela fé católica e protestante. É imprescindível a gente entender isso. A mente de Cristo, ela esvazia você de você mesmo. Esse é o primeiro passo. Esse é o princípio de tudo. E ele diz, quando essa mente que estava em Cristo os fez esvaziar-se de si mesmo, o que veio em seguida? Ele ficou cheio de Deus. Quando essa mente que estava nele for nossa e fizer em nós o que fez em Cristo, esvaziar-nos do eu, o que preencherá o lugar? Deus em Cristo nos preencherá. Dessa forma, Deus em Cristo habita em nós, mas o eu deve sair do caminho. Então veja, a primeira coisa que a mente de Cristo faz é esvaziar você do seu eu. Por quê? Porque enquanto você tiver o seu eu ali dentro de você, Deus não pode habitar em você plenamente. Então, para Deus, Deus não quer 90% de você, nem 91%, ou mesmo 99%. Ele quer 100%. Porque quando Cristo veio a esse mundo, ele não veio 90% ele. Ele veio 100% dele mesmo. Então, tudo que ele passou, ele realmente estava passando ali, porque era 100% ele. Então, Deus não aceita. Você vê que em 2 Coríntios 5 fala que Deus estava em Cristo. Então, realmente, por que Deus pôde estar em Cristo? Porque Cristo se esvaziou dele mesmo. Né? Então, Deus veio e habitou em Jesus, porque não tinha o eu dele ali. Era somente Deus em Cristo. Então, se o nosso eu for esvaziado, quem vai habitar em nós? Deus em Cristo. Porque Cristo vem habitar em nós. E como Deus está em Cristo, ao Cristo vir habitar em nós, Deus vem habitar em nós. Então, enquanto eu estiver cheio do meu eu, e a gente vai falar sobre isso na prática, né? O que significa isso? Eu não tenho, por mais que eu, né, me diga cristão, ou até um adventista do sétimo dia, se o meu eu ainda estiver ali, vivo, Deus não pode preencher esse lugar, né? Então, olha só. Na continuação, ele diz, vamos começar com esta pergunta. Que mente se encontra em nós? A mente controlada pelo eu. O que essa mente faz? Ela exalta o eu. Antes de mais nada, que tipo de mente é essa que temos? A mente natural. O ser humano tem uma mente natural e ele precisa de uma outra mente. Ele precisa ter a mente que estava em Cristo. Mas essa mente que está em Cristo só pode esvaziar do eu a pessoa em que tal mente habita. Assim, considerando que temos uma mente natural e precisamos ter outra no lugar dessa, considerando que essa outra mente esvazia do eu a pessoa que a tem, não podemos concluir inevitavelmente que nossa mente natural não passa de uma mente cheia do eu. Então veja, olha que interessante. Se a mente de Cristo faz a pessoa se esvaziar do eu, então, se a minha mente, né, eu sou uma pessoa egoísta, né, e o ser humano por natureza, né, ele tem essa característica, então isso não significa dizer que essa mente que a gente nasce com ela, né, ela não é uma mente completamente cheia do eu. Então, o ponto central não é exatamente esse, o eu, né? Então, a mente natural, ela quer exaltar o meu eu, ela quer, né, tá sempre ali no controle, de forma que o meu eu seja sempre engrandecido, ou exaltado, ou reconhecido. Enquanto que a mente de Cristo, ela faz o contrário. Ela retira, né, de foco o próprio eu. Então, dessa forma, quando Deus olha que o vaso está vazio, aí ele preenche com seu óleo, né? Então, esse é um ponto fundamental, o eu. Né? A mente de Cristo leva você a desistir do seu eu, a matar o seu eu. Por isso que na página 170, ele diz assim, ó, página 170, no segundo parágrafo, onde diz assim, sendo essa a realidade, no finalzinho ele vai dizer assim, ó, a mente natural é a mente de Satanás, sempre egocêntrica. Ou seja, o centro é o eu. A pessoa, ela vive em função de si mesma, né? Se alguma coisa está errado, ela vai se estressar porque aquilo não agradou a ela, né? Se uma pessoa falar uma coisa que ela não gosta, ela vai rebater. Por quê? Porque não é aquilo que eu penso, né? Se alguma visão não está batendo de acordo com a minha,
eu irei combatê-la. Não porque eu quero defender a verdade, mas porque eu me senti, não é isso? Eu me senti atacado, contrariado de alguma forma. Então veja que a base de todo o problema é o eu. E onde começou esse problema com o eu? Aí ele vai trazer, né, na página 170, ele vai na página 170 também em diante, ele vai falar sobre Satanás. Onde foi que começou esse problema? Começou com Satanás, né? Satanás que no céu, enquanto ele era Lúcifer, o que foi que ele fez? Ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para si mesmo. A gente sabe disso. A gente conhece a história de Satanás. Que ele era um anjo exaltado, mas a partir do momento que ele começou a olhar para si e atribuiu os poderes que ele tinha a ele mesmo, foi aí que começou a sua queda, né? Então, sempre olhar para o eu é aí que reside todo o problema. Então, a gente sabe que ele vai tratar aqui também, nesse capítulo, onde ele vai falar, né? Ele vai falar sobre essa raiz do orgulho que começou em Lúcifer e que ele depois conseguiu colocar isso em Eva. Foi o que ele fez com Eva. Olha, Eva, existe aí, né, grandes coisas para você, você pode se tornar, né, muito mais sábia, muito mais conhecedora. Deus não quer que você seja igual a ele. Ou seja, ele estava ali implantando em Eva a mesma coisa que ele teve no céu. Que foi o quê? O orgulho do eu, a satisfação do eu, a exaltação do eu. Então, ele conseguiu fazer isso com Eva e ocasionou a queda de Eva. Isso foi o problema ali em Gênesis. Porém, o que acontece? É a partir daqui, gente, que a gente vai perceber alguns detalhes extremamente profundos, né? Que a T. Jones ele consegue, né, extrair do texto bíblico com uma profundidade incrível, que eu quero compartilhar com vocês. Ele vai dizer o seguinte: quando Adão e Eva, né, foram criados, eles não foram criados com a mente natural, né? Eles foram criados com a mente de Deus, com a mente de Cristo. E uma coisa maravilhosa que traz aqui é que ele se refere a uma pregação que foi feita anteriormente, onde o pregador ele falou o seguinte sobre a imagem de Deus. Então, ele fala aqui que quando Adão e Eva foram criados, eles portavam, isso está na página 169, ainda na primeira página, que ele vai se referir à pregação de Haskell. Que Haskell, ele pregou dizendo o seguinte, que quando Adão e Eva foram criados, eles tinham a mente de Cristo, a mente de Deus. E o fato deles terem a mente de Deus, né, é que permitia que fosse dito deles assim, ó, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aí ele vai dizendo aqui que o fato de dizer assim, ó, que é a imagem de Deus, é muito mais, significa muito mais do que apenas ter a forma ali, né? Ele diz que imagem está relacionado ao seguinte, porque quando você olhava para Adão, que você via a sabedoria de Adão, a inteligência de Adão, você não dizia assim, rapaz, como Adão é incrível, Adão realmente, você não colocava o foco em Adão, porque você conseguia discernir em Adão Cristo. Então você olhava para tudo que Adão fazia, mas você não tinha como ser levado para Adão. Quando você observava Adão, quem é que você enxergava? Cristo. Por isso que Adão era a imagem, percebe? Então, quando a gente fala de imagem de Deus, é que você consegue enxergar coisas que não remete a ninguém a não ser Cristo. É como se você olhasse no espelho e, em vez de enxergar aquela pessoa, naquele espelho você está enxergando Cristo. É a ele que ele é remetido. Então, quando Adão e Eva pecaram, essa imagem de Deus foi obliterada. E aí, eles agora receberam outra mente. Em vez de ter a mente de Cristo, eles passaram a ter a mente de Satanás. Como que isso se deu? Olha que coisa interessante. Como é que eles passaram de ter a mente de Deus para a mente de Satanás? Veja só. Quando a gente fala assim, ó, palavras. Uma palavra é o quê? É um produto de um pensamento. Quando você fala algo com alguém, antes de você falar, você pensou, né? Por exemplo, você vê algum objeto, aí a pessoa lhe pergunta, qual é a cor desse objeto? Mesmo que seja em fração de segundos ou milissegundos, você imaginou que aquele objeto é vermelho e você vai falar vermelho. Então, você falou vermelho por quê? Porque você pensou, ou seja, passou pela sua mente, depois você falou. Então, quando Deus estava ali com eles,
quando Deus falava com eles, e eles entendiam e aceitavam o que Deus falava, pelo fato de a palavra de Deus ser um produto da mente de Deus, como eles estavam de acordo com a palavra de Deus, eles tinham a mente de Deus. Quando Satanás falou, por meio da serpente, que eles aderiram ao que Satanás falou, como as palavras de Satanás eram um produto da mente de Satanás, como eles agora estavam de acordo com a palavra de Satanás, eles agora tiveram a mente de Satanás. Então, a mente natural é a mente de Satanás. Ele vai falar sobre isso aqui nesse capítulo. Então, a gente vai ver detalhes sobre essa mente, né? E ele vai falar o seguinte, gente, olha que coisa maravilhosa agora, ele vai citar aqui sobre Gênesis 3,15. O que é que diz Gênesis 3,15? A promessa que Deus fez para Adão e Eva. E isso é muito importante a gente entender o que significa essa promessa, né? Olha só. No entanto, o Senhor, está na página 170. No entanto, o Senhor não deixou o ser humano à sua própria sorte. Deus não parou de atuar. Se tivesse agido assim, nunca teria havido na mente de qualquer pessoa algum impulso que não fosse de Satanás, pois toda a mente natural só está voltada para o eu e para Satanás. Mas Deus fez um plano para corrigir essa situação. Ele disse: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Deus fez entrar em cena essa inimizade. Ou seja, o ódio contra o poder de Satanás. Até mesmo o ódio contra as coisas que se encontram nessa mente. Deus implantou esse ódio, e nisso reside a fonte de todo impulso para o bem, para a justiça ou qualquer coisa do tipo que possa surgir na mente de qualquer ser humano desse mundo. Isso aqui é muito importante a gente compreender. O ser humano agora entrou em rebelião contra Deus, quando pecou. Porém, Deus fez uma promessa. Olha só, a promessa é que ele poria o quê? Inimizade. Ou seja, lá dentro do ser humano, Deus colocou uma inimizade. O que significa isso? Um desejo de algo melhor. Desejo, fixem bem essa palavra. Desejo. A promessa aqui é que Deus colocaria impulsos no ser humano. Desejo de algo melhor. Por quê? Porque ao receber a mente de Satanás, todo o desejo do ser humano só seria para o mal. O ser humano nunca desejaria o bem. Jamais. Porque ele agora recebeu uma outra mente. Então, a mente de Satanás está de acordo com as obras de Satanás. Então, o ser humano não teria uma faísca de pensamento sequer voltado para o bem. Nunca. O que é que Deus fez? Não. Eu vou colocar inimizade aí. Então, Deus colocou dentro do ser humano um desejo, um impulso para o bem. Sabe? Então, o ser humano, em algum momento, ele iria desejar o bem. Isso é muito importante. Isso por quê? Olha onde ele vai concluir com essa questão. Vamos ver. Ele diz assim, ó: mas quando Deus colocou ali esse ódio pelas coisas más, também gerou, olha só, também gerou o desejo por algo melhor do que esse mal que odiamos. Que algo melhor é esse? Qual é o objeto desse desejo? Jesus Cristo. Isso porque Jesus Cristo e sua presença, a mente de Deus, volta ao lugar de onde ele foi retirado. A imagem de Deus retorna ao lugar de onde ela foi banida devido ao engano de Satanás. Cristo é a imagem de Deus, a expressa imagem de sua pessoa. E quando recebemos Jesus Cristo em sua plenitude, a imagem de Deus retorna ao lugar ao qual ela pertence. Portanto, o fato de Deus colocar essa inimizade liberta a vontade ou a escolha, de maneira que o ser humano pode escolher a outra mente. Olha só, isso aqui precisa ser muito bem entendido, porque ele vai chegar em Romanos 7. Porque, olha só, perceba que a controvérsia envolvida em Gênesis diz respeito à vontade e liberdade de escolha. Quando Adão e Eva pecaram, eles tinham liberdade de escolha? Depois do pecado? A mente deles dizia assim, não, eu vou escolher isso ou eu vou escolher aquilo. Não, a mente, como a gente viu, era só para o mal. Eles não queriam nem saber mais. A raça humana, se fosse deixada, né, por si mesma, se Deus não falasse assim, ó, vou colocar inimizade, eles teriam essa inimizade natural? Não. Tanto não teriam que Deus falou, eu vou ter que colocar isso. Por quê? Porque não tinha. Então, quando eles pecaram, foi colocado sobre eles, né, essa mente satânica, a mente de Satanás, e eles não tinham mais impulso nenhum para o bem. Então, Deus fez o seguinte, ó, eu vou colocar dentro de vocês
essa inimizade, para que vocês possam ter a liberdade de escolher. Por quê? Porque se não fosse isso, vocês só escolheriam o mal. A vontade de vocês só iria para o mal. Então, ele agora vai dizer o seguinte, ó, só que agora, pelo fato de Deus ter colocado essa inimizade, você pode ter vontade de fazer o bem. Só que olha que interessante isso. Então, agora o ser humano, ele teria a vontade de fazer o bem, porque Deus colocou isso nele. Agora, olha só, na página 171, ele diz assim, ó, quando uma pessoa encontra esse ódio pelo mal, esse desejo por algo melhor, essa vontade de fazer o bem, será que ela já faz o que é certo unicamente pelo fato de ter esse desejo de fazer o bem? A congregação, não. Será que esse impulso leva a pessoa a praticar o bem para o qual ela é atraída? Não. Leiamos Romanos 3, verso 10, para ver como as coisas de fato são. Romanos 10 diz assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E o verso 12 diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí a Tatiana nos pergunta, é isso mesmo? A congregação, sim, Senhor. Então, gente, olha só, vamos fazer uma diferença entre desejar fazer o bem e fazer o bem. É aqui que reside o grande ponto, que a gente vai ver a controvérsia de Romanos 7. Uma coisa é você saber o que é certo, você desejar fazer o que é certo, e outra coisa é você fazer o que é certo. Então, em Gênesis 3, Deus implantou no ser humano o desejo de fazer o que é certo. O desejo. Mas o fato de você ter um desejo já torna você um fazedor do bem? Não. Então, já torna você um obreiro do bem? Não. Você tem o desejo. Ou seja, o querer está com você. Deus implantou isso em você. Foi implantado em você pelo próprio Deus. Aquele desejo por algo melhor, aquele anseio por uma coisa diferente, por uma coisa mais elevada, aquele desejo de libertação foi colocado em você pelo próprio Deus. Então, mesmo você sendo um homem natural, existe dentro do ser humano, de todos, existe dentro de todos aquele anseio por algo melhor. E o que é esse algo melhor? Que muitos vão para as drogas, muitos vão atrás de fama, atrás de riquezas. Esse algo melhor, na verdade, é Cristo. Esse desejo que as pessoas têm, na verdade, é o desejo por Cristo, que Satanás tenta obliterar até isso também. Mas veja, só que o fato de você ter esse desejo não torna você uma pessoa obreira do bem. Porque, como eu falei, você pode ter esse desejo e colocar esse desejo para outras coisas erradas. Então, o fato de você ter um desejo, né, colocado por Deus não te torna ainda a sua mente não foi transformada pelo fato de você ter um bom desejo. Porque todos os seres humanos têm um bom desejo. Agora, olha só. O que significa isso, né? Então, olha só que coisa interessante. Ele vai continuar aqui dizendo o seguinte. Ele agora vai dar um exemplo, porque logo depois dessa parte aqui, ó, desse texto que a gente acabou de ler, ele vai fazer uma pergunta. Então, seria possível, então, você dizer que é possível um pagão ser praticante do bem? Não, é impossível. Por quê? Você só pode praticar o bem se você tiver a mente de Cristo. O pagão não tem a mente de Cristo. E ele vai dizer, a gente nem precisa falar dos pagãos, aí ele vai dar o exemplo agora de um judeu. E aí que ele vai entrar em Romanos 7, olha só, na página 171, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer assim, ó, temos aqui um que era judeu, um crente como vocês e eu. Ele disse, aí ele vai citar o verso 14 de Romanos 7, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aí ele vai dizer, a mente carnal é a mente natural. De quem é a mente natural? De Satanás, cuja mente é egocêntrica. Assim, é a mente de Satanás. Vamos continuar a leitura. Aí ele vai continuar a leitura de Romanos 7. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia, pode acompanhar. Ele diz assim. Vamos continuar a leitura. Porque o que faço, não o aprovo. Qual é a razão por que eu não aprovo o que faço? Qual é o problema aqui? Por que não posso aprovar? Porque eu sei que é errado. Não é o bem. Se fosse o bem, não é certo que eu aprovaria? Porque o que faço, não aprovo. O que de fato está sendo feito? O bem? Não. O oposto do bem. O mal. O erro. Então, olha só, gente. Em Romanos 7, você vê o seguinte, ó. Aqui, você vê que a pessoa ela sabe o que é correto, ela sabe o que é o bem,
Só que, na prática, ela está fazendo aquilo que ela sabe que é correto? Não. Ela entendeu o que é o bem, qual é o caminho correto, mas ela está o quê? Praticando o errado. Então, veja só, ela sabe o que é correto, veja que ela diz assim, ó, o que eu faço, eu não aprovo. Ou seja, o que ela está dizendo? Olha, eu faço certas coisas, mas eu sei que é errado. Mas eu não consigo. Eu sei que é errado, já falei que eu não vou fazer, mas quando eu me vejo, já estou fazendo de novo. É essa situação que ele está tratando aqui em Romanos 7. Aí ele diz, pois o que quero, isso não faço. Gente, olha só, antes da gente continuar essa leitura, olha agora a diferença entre um versículo e outro. Na primeira parte, ele falou assim, ó, o que eu faço já é prática. O que eu faço, não aprovo. Ou seja, olha o conflito aqui. Ele estava fazendo, mas a mente não aprovava. Aí depois já é o contrário, ó. Pois o que quero, isso não faço. Ou seja, o que a mente sabe que é errado, ele estava fazendo. Depois, o que a mente sabe que é certo, ele não estava fazendo. Percebeu a diferença? Primeiro, o que a mente sabia que era errado, ele ia lá e fazia. Aí depois, o que a mente sabia que era certo, ele não fazia. Aí ele diz o seguinte, o que ele queria fazer? O bem. O que quero, ou seja, o bem, isso não faço. O que ele desejava fazer? O bem. E o que de fato ele fazia? O mal. Então, quer fazendo ou querendo, qual era o resultado? O mal. Então, olha que interessante. Então, tanto fazendo como querendo, onde é que o homem natural redunda? No mal. Então, o ser humano, da forma natural, ele não consegue fazer o bem. Por quê? Porque tanto querendo como fazendo, o produto final é o quê? O mal. E aí ele diz, mas o que aborreço, isso faço. O que ele aborrecia? O pecado. Ele odiava o mal, a injustiça, o erro. Mas o que ele fazia? O mal. Ele fazia o mal, praticava a injustiça, cometia erros. Então, quanto de bem o homem natural tem? Nada. Embora odeie o mal, quanto de bem ele faz? Nada. Ele gostaria de fazer o bem, mas quanto do bem que ele gostaria de fazer, ele de fato faz? Nada. As coisas são assim mesmos? Sim, é isso mesmo, pois é o que a Bíblia declara. Então veja, o homem natural, que é esse homem que está sendo tratado em Romanos 7, na sua condição natural, ele sabe o que é correto, só que assim, ele tem um padrão do que é correto que ele mesmo colocou. E nem mesmo esse padrão, que não é o padrão de Deus, é o padrão dele, porque a mente natural não consegue entender o padrão de Deus, quão elevado é o padrão de Deus. A mente natural, ela faz assim, ó, bom, eu acho que isso aqui é correto, eu deveria viver dessa forma. Mas nem essa forma que eu almejo, eu consigo. Ou seja, eu não consigo fazer o bem, porque a justiça é fazer o bem. E nem esse padrão de justiça que eu coloquei para mim mesmo, eu consigo. Eu posso olhar hoje e dizer assim, ó, como é que fulano faz um negócio como esse? Que absurdo. Né? Ou então, não, eu jamais farei isso aqui. Eu não vou fazer isso. E daqui a pouco, quando né, eu sou colocado em uma situação, eu vou lá e faço. Então, isso significa que o homem natural, ele não consegue jamais, né, com a mente natural, ele nunca vai conseguir vencer o pecado. Nunca. A mente natural não vence o pecado nunca. Então, ele vai continuar agora dizendo o seguinte, o homem em Romanos possuía esses impulsos o tempo todo, não é verdade? Ele tinha o conhecimento do bem a ponto de odiar as coisas ruins que estava fazendo. Lembra da promessa lá em Gênesis 3,15? Eu vou colocar inimizade em vocês. Então, se você observar em Romanos 7, veja que essa inimizade já existia. Porque ele fala assim, ó, o que eu aborreço, isso faço. Quer dizer, ele tinha uma inimizade com o que é errado. Só que qual é o problema do homem de Romanos 7, do homem natural? Ele até sabe que é errado, ele não quer fazer. Só que quando ele tem oportunidade, ele tem vontade de fazer e ele faz. Então, isso é importante, porque você vê isso e você, às vezes a pessoa se pergunta, como é que eu conheço tanta coisa, né? Sou cristão há tanto tempo e ainda estou caindo nesse ponto ou naquele ponto. É porque nós, mesmo tendo tanto tempo, ainda possivelmente temos a mente natural. Então,
Esse foi o espanto de Nicodemos, porque Nicodemos nunca ia aceitar isso se fosse de outra pessoa. Porque como é que Nicodemos, que já era um príncipe em Israel, conhecia todo tipo de teologia possível e imaginável, Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo. Quer dizer, é como se Jesus dissesse assim, ó, você tem que voltar lá para o início. Ele jamais aceitaria isso se não fosse o próprio Jesus falando, né? Da forma suave, de uma forma doce, de uma forma tranquila. Por quê? Ele ia dizer o quê? Eu? Voltar para o início? Olha quanto tempo eu já tenho de judaísmo. Eu aprendi desde os 12 anos de idade. Eu sou mestre, eu ensino a Bíblia. Eu dou estudo. Como é que eu vou ter que voltar lá para o início? Jamais. Então, você percebe que o homem natural, por mais que ele conheça, ele pode saber de muita coisa, ele pode entender várias línguas. Só que qual é o grande problema do homem natural? Mesmo ele sabendo, ele vai dizer, não posso fazer isso, que isso aqui é errado. Não, de jeito nenhum. Ele pode até prometer, ele vai falar sobre isso aqui no livro, né? Ele até promete, não, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Não, isso aqui é errado, eu não posso fazer isso. Mas daqui a pouco, olha ele fazendo de novo. Mesmo sabendo, mesmo odiando aquilo. Essa é a condição do homem natural. Ele até quer, ele até sabe o que é certo, ele até sabe o que é errado, mas daqui a pouquinho ele vai estar fazendo aquilo que ele mesmo acha errado. Aí ele diz, pensem nisso, estamos falando do homem natural, um homem como vocês e eu, ou qualquer outra pessoa que já nasceu nesse mundo. Ele tinha impulsos para o bem, tinha o conhecimento do bem e odiava o mal. Mas o que ele fazia? Não era o que ele queria? Não era o que ele conhecia? Não. O que ele fazia então? Ele fazia o mal. O que estava em jogo não era o que ele conhecia. Será que ele fazia qualquer outra coisa que não fosse o mal? Não. Ele conhecia outro caminho. Sabia que existia algo melhor, não é mesmo? Sim, Senhor. Então, não vamos pensar que o nosso correto conhecimento é a mesma coisa que correto procedimento. Conhecer o que é uma boa ação não nos torna praticantes dessa ação. Conhecer o certo não é o mesmo que praticar o certo. Assim, ele não fazia bem algum. Quem é essa pessoa? Somos nós, vocês e eu, o homem natural. Então, veja, ali em Romanos 7, Paulo não está falando dele, ele está falando do ser humano. Ele está falando de todos os seres humanos, de mim e de você. Então, essa é a nossa condição. Você é assim, eu sou assim, todos os seres humanos são assim. Por quê? Todos são assim porque, ao nascerem, nós temos uma mente natural. Então, a mente natural, ela sempre, quando você começa a ter consciência das coisas, você sabe o que é certo e o que é errado, mesmo você tendo conhecimento de que aquilo é errado, você vai lá e faz. Um dos maiores exemplos que você pode ver é o apetite. Quantas coisas você sabe que você não deveria comer, ou nos horários que você não deveria comer, né? Quanto você sabe daquilo, mas daqui a pouco, olha você fazendo aquilo, né? Ou seja, você já tem luz sobre isso, mas você vai lá e faz. Por que você faz isso se você já tem luz? Percebe? É essa a condição do homem natural. O homem natural não consegue manter constância na verdade. Ele sabe. Agora, pergunte para o homem natural sobre a reforma de saúde, ele vai saber explicar. Percebe? Pergunte para o homem natural sobre Cristo, ele vai dizer quem é Cristo. Ele vai pregar sobre Cristo. Mas, quando Deus olha para a vida do homem natural, ele vai ver que o homem natural nunca vai alcançar o propósito de Deus para receber o selo de Deus. Nunca. Por quê? Porque o homem natural, ele sabe, ele conhece, mas ele não pratica. E não é praticar uma coisa ou outra, é tudo. Percebe? Praticar tudo o que Deus falou. O ideal de Deus é esse. Aí ele diz, ele continua aqui em Romanos 7, ele diz assim, ó, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Olha só. Não. Eu disse que não queria fazer isso. Eu disse que aborrecia isso, que nunca mais repetiria a ação. Mas foi isso que aconteceu. Então, se afirmei odiar a ação e repetidas vezes tomei a firme decisão de nunca mais praticá-la, mas acabei praticando, qual, afinal de contas, era o meu problema? Eu tinha o conhecimento, mas não tinha o poder. Ora, o evangelho de Cristo, que é Cristo em vós, este é o poder. Este é o poder de Deus para todo aquele que crê. Percebe, então, qual é o poder do evangelho? O poder do evangelho é tirar você dessa condição de somente conhecer. Você sabe, você conhece, você sabe que isso é errado, mas você não tem poder para viver aquilo. Percebe? Então, Gênesis 3,15 foi-lhe prometido a inimizade. E você já tem ela. Deus já cumpriu a promessa.
Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você sente quando você está fazendo algo errado. Por quê? Porque dentro de você, Deus colocou a semente da inimizade. Porém, essa inimizade, por si só, ela não te dá a mente de Cristo. Ela te dá o desejo de possuir a mente de Cristo, mas ela não te dá a mente de Cristo. É isso que ele fala nesse capítulo. Então, você precisa agora receber a mente de Cristo. Você precisa colocar esse desejo em ação, que é isso que você não consegue. Você só tem o desejo. Lá dentro de você, você sente. Porém, a prática você não tem como. Então, para conseguir fazer as obras de Deus, você precisa de uma nova mente. E é isso que o Evangelho vem lhe dar. Uma nova mente, uma nova vida, a ponto de você ser chamado de nova criatura. Mas vamos continuar, que a gente vai aprofundar isso ainda. Ele diz assim, ó, na página 172, ele diz assim: então quer dizer que o homem natural não é livre, certo? A congregação, não, senhor. Ele não está em condições de fazer o que ele deseja, embora o desejo esteja nele, mesmo com seu intelecto anuviado e mente obscurecida. Ele não consegue viver à altura de seu próprio padrão. Mas será que o que ele gostaria de fazer, do modo como ele vê, será que esse modo é como Deus gostaria que ele fizesse? A congregação responde, não. Ou como Deus faria? Não. De quem são as ações corretas que devemos ter? De Deus. Sim, pois o que devemos ter é a justiça de Deus. E justiça significa ações corretas. Então, precisamos ter as ações corretas de Deus. Assim, nossa compreensão é extremamente pequena, mesmo com a luz que Deus permitiu brilhar em nosso coração. Então, onde está a boa ação de qualquer pessoa nesse mundo que não tenha a mente de Jesus Cristo? Percebe? Mesmo se você não tiver a mente de Cristo, você pode conhecer a verdade. Por exemplo, você pode pegar um livro da Irmã White, sei lá, deixa eu ver aqui, Conselhos sobre Educação, ou Conselhos sobre Regime Alimentar, ou o Comportor Evangelista, o Lar Adventista, né? Vamos pegar esse exemplo. Você pode ler o livro Lar Adventista. Você, com a mente natural, você vai ler e você tem capacidade de intelecto. Você tem capacidade intelectual. Você vai olhar, vai ler e vai ver o que é que deve ser feito. Então, eu tenho que criar dessa forma meus filhos, né? Olha só, não posso ser uma pessoa que se irrita fácil, não posso ser uma pessoa isso, minha casa tem que ser assim, tal, 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 tal. Então você vai entender. A mente natural, ela não é burra, nada disso. Não, não existe isso. A mente natural, ela tem capacidades cognitivas. A mente natural, ela tem muita coisa. Só que ela tem um grandíssimo problema, que a gente vai falar mais à frente. Então, dentro da sua mente natural, você vai ler os livros e vai entender. Só que você vai ter um problema que vai te acompanhar a vida inteira, se você continuar com a mente natural durante a sua vida. Qual é o grande problema? Você nunca vai conseguir estar à altura do que você conhece. Nunca. Então, essa coisa constante de daquelas coisas assim, aquela coisa dentro de você que diz assim, eu não tô vivendo o que eu conheço. Você precisa da mente de Cristo. Por quê? Nós precisamos da mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele vivia à altura de toda a palavra de Deus. Porque a mente de Cristo esvaziava ele do eu dele. E Deus podia habitar nele, de forma que ele entendia o que Deus queria que ele entendesse. E não a forma própria dele de entender as coisas. Então, muitas vezes, nós seres humanos, a gente coloca um padrão nosso. Não, se eu viver dessa forma aqui, já tá bom. Eu já sou um cristão, eu tô lutando, mas assim, eu tenho vivido de certa forma razoável. Só que quando você olha pelo olhar de Deus, a coisa fica desesperadora para o homem natural. Porque Deus vai dizer assim, você tá chegando aqui, eu quero que você chegue aqui. Aí quando a pessoa vê o padrão lá em cima, a pessoa diz, é impossível. Claro, é impossível de fato, para a mente natural. Para a mente natural é impossível. Mas a mente de Cristo consegue entender toda a vontade de Deus e ela também tem poder para viver essa vontade. Percebe? Então, as ações corretas, a justiça é a justiça de Deus, não é a minha. A lei não quer a minha justiça, ela quer a justiça de Deus. E a justiça de Deus, nós vimos no sermão 11, que só a mente de Cristo pode compreender toda, para viver toda. E aí ele continua ainda em Romanos 7, que ele diz assim, ó, página 172, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Percebe aqui a prática? Eu não consigo. Eu até tento, eu sei o que é correto, mas eu não consigo. Seja com meus filhos, seja com meus pais, seja com meus tios, meus primos, não consigo. Olha, eu não consigo, eu já tentei e tal. Por quê? Aí ele vai dizer, ó, o que está presente em nós? O querer fazer o bem. Então, o querer está aqui.
Então, quando Deus pôs a inimizade contra Satanás, qual foi o propósito dessa ação? Será que não foi libertar o homem para que esse tivesse vontade ou querer? Sim. Havia algum outro propósito além desse? Não. Vamos considerar esse ponto com muito cuidado. Há outras questões aqui, mas quero ressaltar esse ponto. Essa ação de Deus trouxe algum outro benefício para capacitar o homem a agir corretamente, além de libertar sua vontade, para que ele pudesse escolher qual mestre ele gostaria de ter? Não. Foi colocado em seu coração o ódio contra o mal e o conhecimento de algo melhor. Essa ação divina produz a aversão contra o mal e conduz o homem para o bem. Mas será que isso o capacita a praticar o bem? Veja só o que ele está dizendo. Ó, foi implantado dentro de você o querer fazer o bem. Mas só você querer já vai lhe dar poder para você fazer o bem? Não. Percebe? Você recebeu o querer. Agora, o querer, falta outra coisa, que é o fazer. Então, o querer já foi dado a você desde a antiguidade. Porém, o fazer, aí já é outra coisa. Aí ele vai dizer, gostaria de acrescentar aqui um outro ponto. Está na página 173 isso. Ele diz assim, ó, gostaria de acrescentar aqui um outro ponto. A pessoa odeia o mal e declara que nunca o praticará. Todavia, contra a sua vontade e contra todos os anseios do seu ser, ela faz o mal. Mas o quê? Ou quem é que pratica essa ação? Congregação, o pecado que habita nela. E quem está no controle disso? Satanás. Quem é o senhor desse homem? Satanás. Amados, isso aqui é muito forte da gente refletir, mas é uma verdade. Porque a gente se habitua, né, pelo fato de quanto mais tempo a gente é cristão, a gente pensa que Satanás nunca pode controlar a gente. Só que veja só, se eu, no meu dia a dia, pode ser que eu tenha 50 milhões de anos de igreja, se no meu dia a dia, quando aparecem as situações, eu reajo de uma forma que eu sei que não é correta, e mesmo assim eu não queria reagir dessa forma, mesmo que eu não tenha, né, eu não queria ter feito dessa forma, mas fiz, isso significa que quem está regendo o meu eu lá dentro de mim não é Cristo. Significa que ainda existe ali o pecado, e por meio do pecado, Satanás está sendo o meu senhor. Você percebe como isso é difícil, até da gente refletir e pensar dessa forma, mas isso é uma verdade. Quantas vezes a gente está diante de uma situação que a gente vai, para e diz assim, eu não queria fazer dessa forma, não queria ter reagido com fulano dessa forma, não queria ter me estressado daquela maneira, não queria ter gritado, não queria ter feito isso, eu sabia que era errado, Senhor, me perdoe. Mas aí daqui a algum tempo, quando aparece a mesma situação, eu estou agindo de novo da mesma maneira. O que significa isso? Por isso que em Gálatas 3 fala assim, Cristo não é ministro do pecado. Então, assim, se ainda existem, se eu ainda estou reagindo dessa forma, se eu ainda tenho transgredido a lei de Deus, significa que existe dentro de mim ainda lugares que Satanás tem o controle. Então, eu preciso desesperadamente do Espírito Santo. Eu preciso desesperadamente buscar a Deus para que Satanás não tenha mais controle sobre minha vida. Percebe? Então, é aqui que começa... É por isso que em Romanos 7 você vê o clamor do espírito dessa pessoa. O clamor do homem natural. Por quê? Ele almeja algo melhor. Ele já entendeu que ele pode vencer. Ele até quer vencer. Ele entende que existe sim um padrão altíssimo, mas ele não consegue. Porque quando aparece uma situação, está ele fazendo de novo o que é errado. E veja que ele está falando do homem natural. Ele não está dizendo, aqui é um pagão, aqui é um cristão. Ele está falando de ser humano. Não importa a que denominação você pertença. Você pode ser adventista do sétimo dia, você pode ser batista do sétimo dia, batista, católico, luterano, qualquer um. Você é ser humano antes disso. E na condição natural do ser humano, o ser humano é assim. Mesmo pessoa que não tenha religião nenhuma, quantas vezes ela pode ter feito alguma coisa que ela assim, não era para eu ter feito dessa forma, me arrependo. Por quê? Ela é ser humano, e o ser humano, na sua capacidade natural, vai fazer isso sempre. Agora, o cristão, ele é chamado para um alvo maior. Ele diz assim, olha, todos, até os pagãos, têm esse desejo. Mas para o seguidor de Cristo, é dado algo maior, que é não mais ser dessa forma, não mais ser controlado dessa forma. A gente vai ver isso. Então, olha só. Aqui estava na página 173, e aqui acabaram os slides. Eu vou agora ler com vocês do próprio livro. Então, eu vou pedir que vocês vejam
a página 173, no primeiro parágrafo. Essa página aí, gente, que apareceu no slide, tá 173, mas na verdade é o último parágrafo da 172. A gente vai passar para 173 agora. Olha só. No primeiro parágrafo, olha o que ele diz. Agora, quando essa pessoa é libertada da mente carnal, estou aqui na página 173 do Mensagem do Terceiro Anjo. Agora, quando essa pessoa é libertada da mente carnal, essa mente egocêntrica e controlada por Satanás, quem passa a controlá-la? Quem é agora o seu Senhor? Cristo. Sim, aquele que a libertou, Jesus Cristo. Então, quando somos libertos do domínio de Satanás, ficamos subordinados a outro mestre. O domínio de Satanás significa escravidão e ruína. O domínio de Cristo significa liberdade, vida eterna, alegria eterna e prosperidade eterna. Então, olha só, quando você recebe a mente de Cristo, todas essas situações, elas acabam. Você não mais vai ficar dessa forma. Ah, o que eu quero fazer, o que eu almejo fazer, eu não consigo. Por quê? Porque essa era a sua condição anterior à mente de Cristo. Por quê? A mente de Cristo não pensa dessa forma. A mente de Cristo não diz, o que eu quero eu não faço. Você consegue conceber Cristo falando isso? O que eu quero eu não consigo fazer. Não. Por quê? Apesar dele ter nossa natureza, ele tinha uma mente santificada, ele tinha a mente, que a Bíblia chama de mente de Cristo, que era o quê? Uma mente que conseguia compreender a justiça de Deus. E tinha o poder para fazer isso. Então, aí ele vai continuar ainda na página 173, ele diz assim, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Quando tínhamos a mente de Satanás, a gente até leu isso, quando tínhamos a mente de Satanás, ele dominava, dissemos que não queríamos mais praticar aquelas coisas erradas, mas essas coisas erradas acabavam sendo praticadas novamente. Quem fazia? O pecado que habita em nós. Então, tínhamos dito que agiríamos de tal e tal maneira, mas acabamos agindo diferente. Quem nos impediu de cumprir o nosso propósito? Satanás. Agora, porém, em Cristo, estamos livres de Satanás. Temos a outra mente. Dizemos que faremos algo. Quem o faz? Cristo. Enquanto controlados pela mente natural, nós nos recusamos a agir de certa maneira. Mas quem agia? Satanás. Por outro lado, quando temos a mente de Cristo, nós escolhemos. E quem é que age? Cristo. É isso mesmo? Sim. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Gente, olha que fantástico isso. Olha como amplia essa passagem, que essa passagem é uma das mais conhecidas da Bíblia, que diz assim, é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Olha que fantástico isso, Deus faz em você o querer. Onde é que ele faz o querer? Ele já prometeu lá em Gênesis 3:15. A inimizade eu vou colocar em vocês. Ok, ele já fez o querer. Aí ele diz, mas ele não faz só o querer. Agora ele vai fazer o efetuar. O que é o efetuar? Bom, perceba que na mente natural você só consegue o querer, você não consegue o efetuar. Porque quando você fala assim, não, dessa vez eu vou fazer diferente, daquela vez eu xinguei quando eu me estressei, mas da próxima vez eu não vou fazer mais isso. Porque, gente, não pode, eu sou cristão, eu não posso xingar, né? É errado o cristão xingar. Aí você vai tomar essa decisão. Aí daqui a pouco, quando aparece a mesma situação, só que de forma diferente, você xinga de novo. O que é isso? Mente natural. Você ainda não está com a mente de Cristo. Aí, o que acontece? Quando você recebe a mente de Cristo, o que essa mente vai fazer? Antes você falava assim, não vou fazer mais, mas quando acontecia, você fazia. Quando você recebe a mente de Cristo, a gente viu como receber essa mente no Sermão 11, né? Quando você recebe essa mente, o que ela opera em você? Você tem liberdade de escolha, que essa liberdade de escolha foi dada em Gênesis 3:15, que antes você não tinha. Aí você diz, da próxima vez eu não vou fazer isso. Só que é você que não vai fazer? Não. Como Cristo habita em você agora, e você vai estar agora buscando a Cristo, quando aparecer a mesma situação de novo, o Cristo que está em você, Jesus, que habita dentro de você no coração pela fé, a gente viu isso, porque você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe Jesus para seu coração, esse Jesus que mora dentro de você, que veio a você pela fé, ele agora vai lhe dar poder, de forma que, quando aparecer aquela situação, pelo fato de ele habitar em você, você não vai fazer mais. Porque agora existe em você um poder que antes não tinha. E esse poder não é seu, não é você que é bom, não. Cristo, dentro de você, ele livrou disso. É por isso que ele diz, se, pois, o Filho do Homem vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Ele não diz, eu vou lhe livrar de algumas situações. Ele diz, você é livre por completo. Ou seja, você, além de ter o poder de decisão, de escolha, você vai ter agora o poder de efetuar essa escolha, de obrar ela. Ou seja, você sabe o que é correto e agora você vai agir correto. Na mente natural, você sabia o que era correto, mas não agia de forma correta. Agora, com a mente de Cristo, você sabe o que é correto e age da forma correta. Então, precisamos refletir. Eu hoje tenho a mente de Cristo? Isso é uma reflexão mais do que urgente. Eu tenho a mente de Cristo. Por mais que eu seja cristão já há muito tempo, conheça certas verdades, será que eu tenho a mente de Cristo? Será que quando eu decido fazer o que é correto, eu consigo fazer o que é correto? Porque é dessa forma que a gente começa a analisar se hoje, mesmo eu tendo já me batizado há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, se hoje eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo hoje. Se Cristo voltasse, né? Se o selamento terminasse hoje, a minha mente estaria selada. O que é a mente selada? É a mente de Cristo. A minha mente estaria selada? Esse é o pensamento que nós temos que ter. E aí, ainda na continuação, ele vai dizer o seguinte, aqui no quarto parágrafo, ele vai dizer assim, ó, na página 173. Qual é a condição do homem que tem apenas a mente natural? Miserável. Ele citou Romanos 7, 19 a 24. E aí, no final do verso 24, ele fala assim, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Daí até Jones pergunta, então, qual é a condição do homem natural? Miserável. Aí ele diz, sim, e em cativeiro. E quanto mais intensa for sua aversão pelo mal, mais miserável é a sua condição, pois nada que o homem faça de si mesmo pode livrá-lo dele. Bem, então quem o pode livrar? Aí vem a resposta no verso 25. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só. Então, veja que ele estava ali, né, exclamando, miserável homem que sou, ou seja, a mente natural é miserável. Eu sou miserável, mas quem vai me livrar dessa condição de miserável? Quem vai me livrar dessa condição de não conseguir fazer o que eu quero? Graças a Deus, porque existe um escape dessa condição. E quem é o escape? Jesus Cristo. É por isso que o capítulo 8 começa, ó, portanto, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus não está mais na condição de Romanos 7. Então ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Ele vai dizer agora no verso 1, quem está em Cristo Jesus já não tem mais condenação para eles. Por quê? Porque eles não andam mais segundo a carne. Lembra que em Romanos 7 fala assim, ó, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Mas em Romanos 8 ele fala assim, ó, mas quem está em Cristo não anda mais segundo a carne, ou seja, não é mais carnal. É por isso que não tem mais condenação sobre estes. Por quê? Porque eles não estão mais presos ao pecado, eles estão libertos. Essa é a condição de quem está em Cristo Jesus. É liberto disso. E aí ele continua dizendo aqui, ó, leiamos agora Romanos 8, 6 e 7, que diz assim, ó, porque a mente da carne é morte. Está na versão inglesa. A mente da carne é morte. Qual é a condição do homem que possui apenas a mente natural? Morte. Agora, olha a continuação do verso. Mas a mente do espírito é vida e paz. Porque a mente da carne, aí até Jones faz até uma brincadeirinha assim, né? Ele diz assim, ó, porque a mente da carne, aí ele fala assim, ó, está em inimizade com Deus. Aí alguém da congregação fala assim, ó, não, é inimizade contra Deus. Aí até Jones fala, não, ela não está em inimizade contra Deus, com Deus, mas ela mesma é inimizade. Ou seja, o verso bíblico, gente, ele diz assim, ó, a mente carnal é inimizade contra Deus. Só que quando ele leu, ele leu assim para ver se as pessoas estavam prestando atenção. Ele leu assim, ó, a mente carnal está em inimizade com Deus. Só que não é isso que está escrito, né? Ele vai e diz o que realmente está escrito. A Bíblia fala assim, ó, a mente carnal é inimizade contra Deus. Que diferença isso faz? Toda. Por quê? Ó, se eu digo assim, ó, a mente carnal está em inimizade com Deus, ou seja, é uma coisa transitória, está. Está em inimizade, ou seja, significa que tem alguma coisa que faz com que a mente carnal esteja em inimizade. Bom, se fosse só isso, né? Ah, então tem alguma coisa que está fazendo com que minha mente esteja contra Deus. O que Deus faria? Deus iria remover o empecilho. Bom, se tem algum empecilho, gente, entre a minha mente e Deus, o que Deus vai lá? Ó, então eu vou retirar esse empecilho
de forma que sua mente carnal agora, ela não tem mais esse empecilho, então ela já pode vir até mim. Só que Deus não faz isso. Olha o que a Bíblia faz, a Bíblia fala. Ela não diz que sua mente está em inimizade. Ela diz assim, ó, a sua mente é inimizade. Então, o problema não é algo externo. Não existe algo que está te atrapalhando de você buscar a Deus. É a sua própria mente que é o problema. A mente natural já é o próprio problema. Ou seja, na prática, você não lê a Bíblia porque quando você tem pouco tempo de leitura de Bíblia, não é porque você tem muito trabalho, ou porque você tem muita coisa para fazer, ou porque está cheio de coisa para fazer na casa, ou em algum lugar, ou no trabalho. Não. É porque a sua mente, ela não quer ter tempo com Deus. O problema não é externo. Porque se você estivesse no Alasca só com a Bíblia, você ia se defrontar com outros problemas. Que você dizer, não posso ler a Bíblia agora, não, tenho que resolver isso aqui, senão eu vou morrer. Qualquer lugar do mundo que você estiver, com a mente natural, você vai encontrar problemas para ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque você vai sempre achar que o problema é externo a você, mas não é. O problema é interno. Então, aí ele vai dizer aqui no livro o seguinte, Deus ele não vai tratar com nada externo. Ele vai vir na raiz do seu problema. Qual é a raiz do problema? A sua mente. Deus vai eliminar, excluir, matar, erradicar a sua mente carnal. Não tem como o ser humano ser cristão e ter mente carnal. Se ele tem mente carnal, ele ainda não reflete a imagem de Jesus e nunca vai refletir. Por quê? Porque a mente carnal é inimiga de Deus. Inimiga. Não que Deus seja contra aquela pessoa, mas a pessoa em si, a mente dela é inimiga de Deus. Então é impossível essa pessoa obter a justiça de Cristo dessa forma. E aí ele vai, por isso que ele fala, mas a mente do Espírito é vida e paz. Por que a pessoa agora vai ter paz com Deus? Porque não tem condenação sobre ela. Quando a lei olha para ela, a lei não vê coisas para dizer assim, ó, transgressor, digno de morte. Por quê? Porque ao receber a mente de Cristo, ela vai fazer tudo o que Deus falou. Por quê? Porque Cristo estará dentro dela fazendo as obras de Deus. Então não tem por que ela estar agora com receio, com medo da lei, nem nada disso. Não tem por que ela ter esse sentimento de morte. Por quê? Porque Cristo está nela. Ela recebeu uma nova mente. E ela agora passa a tudo que ela sabe que é correto, ela agora recebeu o poder do Espírito Santo para viver tudo aquilo. Imagine que paz é essa que Deus promete para seus filhos. Porque a paz que vem é vida. É vida, não tem mais morte. Por quê? Porque tudo que Deus falou, Cristo agora está fazendo na pessoa. E qual é o resultado disso? Qual é o fruto da justiça? Paz. Não tem outra coisa a não ser paz. Então, gente, olha só. Essa situação, né, isso mostra, então, a mente, né, a mente de Cristo na gente. Louvado seja Deus. E aí eu vou passar aqui agora, porque é o seguinte, ó, agora que a gente entendeu essa questão da mente, e precisamos refletir se nós temos a mente de Cristo, né, se estamos verdadeiramente, né, com os mesmos pensamentos de Deus, se a nossa noção de justiça não é nossa, mas de Deus, ele agora vai falar do seguinte, da justificação pela fé. Vou passar um pouquinho aqui para frente, porque ele vai mostrar a justificação pela fé de Roma, do catolicismo, e a justificação pela fé dos protestantes. E olha, gente, que coisa importante da gente compreender, e vocês vão ver como que isso está ligado com essa questão de ter uma mente natural e ter uma mente de Cristo. Olha só, a gente vai ver, ele pega um livro dos católicos sobre o que explica a justificação pela fé católica, e ele começa a fazer o contraponto entre o que os católicos dizem e o que o Caminho a Cristo diz. O livro Caminho a Cristo de Ellen White fala. E a gente vai ver a diferença, e a gente tem que perceber, nós, enquanto protestantes, se a gente tem conceitos de justificação pela fé que não são protestantes, mas católicos. Então ele diz assim, como é que a gente vai dar a mensagem do terceiro anjo se a gente, muita coisa que a gente acredita faz parte do próprio sistema da besta? Como é que a gente vai clamar contra a besta se a gente tem uma mensagem e a forma como a gente entende a mensagem é idêntica à da besta? Não pode. Então, só vai pregar a mensagem do terceiro anjo quem entender de fato, ele mais fala que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Se eu não entender a verdadeira justificação pela fé, eu jamais farei parte daqueles que vão pregar a mensagem do terceiro anjo. Por quê? Porque se o meu entendimento sobre justificação pela fé for semelhante ao de Roma, veja que a Bíblia fala dos selados que na boca deles não se achou engano.
Ou seja, eles pregam a verdade, a verdadeira justificação pela fé. Então, é muito importante isso que a gente vai falar também agora, e a gente vai fazer o link no final sobre a mente de Cristo. Então, olha só. Ele vai dizer o seguinte, ó, sobre Roma, né? Isso vai estar aqui, eu vou pedir que vocês abram comigo, na página 176. 176, no terceiro parágrafo, que diz assim, ó, pergunto-me, olha o que ele fala, pergunto-me como vocês e eu podemos levar uma mensagem, ao mundo de advertência contra a adoração da besta, se mantemos em nossa própria profissão de fé as doutrinas da besta. Seria isso possível? Não. É por essa razão que eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto, para que compreendam exatamente o que eles pensam sobre o assunto. Então vamos lá, a gente vai entender exatamente como os católicos entendem, para que depois a gente possa mostrar a verdadeira face da justificação pela fé. Aí ele diz, é por essa razão que eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto, para que compreendam exatamente o que eles pensam sobre o assunto. Além disso, meu objetivo é que vocês, se possível, conhecendo o conceito deles, reconhecendo que se trata de doutrina papal, pertencendo, portanto, à besta, o abandonem por ser o que é, mesmo que vocês não estejam dispostos, de fato, a crer na justificação pela fé, mesmo que vocês não consigam entender o assunto, como é o caso de alguns, da forma como Deus o está apresentando. Agora, se vocês constatarem que se trata de doutrina papal, espero que aqueles que têm mantido ou expressado essas ideias em maior ou menor grau estejam dispostas a renunciá-las. Leio o seguinte na página 74 deste livro. Ele vai começar a citar. Olha só. Ele vai começar a citar o livro católico que diz assim: no caso de pessoas adultas, algumas atitudes são necessárias da parte do pecador, a fim de que esteja apto para receber a graça costumeira e permanente da justificação. Ou seja, olha o que os católicos dizem, né? Na doutrina católica diz que para receber a justificação, para receber a graça, no caso de pessoas adultas, são necessárias algumas atitudes. Isso é o que está escrito aqui na doutrina católica. Ou seja, em outras palavras, você tem que se preparar para ser justificado. Se preparar para receber a graça. Aí agora vai citar o livro Caminho a Cristo, na página 31, que diz assim: quando virdes vossa pecaminosidade, não espereis até que vos tenhais melhorado. Quantos há que julgam não ser suficientemente bons para ir a Cristo? Tende esperança de tornar-vos melhor mediante vossos próprios esforços? Só em Deus é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. De nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como nos achamos. Olha a diferença. Na doutrina papal, diz assim, ó, não. Como é que você quer ser justificado por Cristo? Como é que você vai a Cristo dessa forma aí? Não. Você tem que melhorar em algumas coisas para você poder ser justificado. Só que no caso aqui do Caminho a Cristo, olha o que o Silvio fala. Vá do jeito que está. Pecaminoso do jeito que você é, mal do jeito que você é, vá a Cristo. Porque é nele que você recebe o remédio. Como é que você quer receber o remédio para depois ir a ele, se é ele que tem o remédio? Não tem como. Então, por mais que você seja uma pessoa mal, uma pessoa vil, Cristo pode lhe transformar, quer transformar e vai transformar. Ele não pede que você faça alguma penitência ou que você se sinta melhor para ir a ele. Vá agora. Não deixe para depois, eu estou me sentindo tão mal, eu sou uma pessoa tão mal, nem vou falar com Jesus. Não! Vá agora, porque ele tem o poder para transformar isso. Né? Então, aí ele diz, ó, Romanos 4:5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é justificação pela fé. O outro conceito é justificação pelas obras. Este procede de Cristo, o outro é diabólico. Um é a doutrina de Cristo sobre justificação pela fé. O outro é a doutrina do diabo sobre justificação pela fé. Já é tempo de os adventistas do sétimo dia compreenderem a diferença. E a congregação responde, amém. Ele agora vai fazer outra citação. Então a gente já viu essa primeira parte de como eles entendem, de como que Roma entende a justificação pela fé. Outra parte, diz assim, uma pessoa pode se dispor apenas pela ajuda da graça divina. E as disposições que ela demonstra de forma alguma efetuam ou merecem a justificação. Elas apenas servem para prepará-la para ela.
Ou seja, a Etta Jones diz assim, ó, em outras palavras, não, eu não creio na justificação pelas obras, mas temos que fazer algo para estar preparados para a justificação pela fé. Precisamos mostrar nossas boas intenções. Precisamos, de qualquer modo, tomar algumas boas resoluções antes de iniciar, algo para nos preparar para ela. Ou seja, Roma nega que acredita na justificação pelas obras. Roma diz assim, não, nós pregamos justificação pela fé. Só que a gente entende que para ser justificado pela fé, eu preciso mostrar que eu quero. Eu preciso fazer coisas boas, boas obras. Como é que eu vou ser justificado pela fé se eu sou uma pessoa mal? Percebeu? Então, Roma, ela advoga a justificação pela fé, mas ela prega a justificação pelas obras, ela prega a justificação pela fé do diabo. Então, olha só, aí ele agora vai contrapor com o livro Caminho a Cristo, que diz assim, ó, Deus está procurando atrair por seu terno amor o coração de seus filhos erradios. Nenhum pai terrestre poderia ser tão paciente com as faltas e erros de seus filhos como é Deus com os que busca salvar. Então, olha que diferença. Não é o pecador que busca a Deus, ou seja, se a pessoa fala assim, hoje eu sou cristão porque eu, em algum momento da vida, eu comecei a buscar a Deus. Não. Ou então, como a gente fala assim, né? Vá se converter. Veja, a ideia que se passa é que o pecador tem que ir. O pecador tem que buscar. Deus está lá, Deus está lá no Oriente. Vai lá buscar Deus, pelo menos. Deus está lá na igreja, vai buscar Deus. Não. Deus está atraindo os pecadores. Se uma pessoa, qualquer vez na vida, tomou decisão, é porque, sem ela saber, há muitos anos, o Espírito Santo estava ali, ó, atraindo ela. Por isso que Jesus fala assim, ó, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O ímpio, mesmo sendo ímpio, ele também recebe essa atração. O ímpio sente um desejo de buscar, porque Cristo atrai todo mundo. Qual é o problema? Nem todo mundo vai permitir que essa atração seja completa. Às vezes a pessoa vai sentir vontade de ouvir um hino gospel, um hino da igreja, alguma coisa, mas isso aí ela está permitindo um pouquinho só. Ela não vai permitir plenamente. Então, por isso que no final todo joelho se dobrará. Por quê? Por que todo joelho vai se dobrar? Porque todos vão reconhecer que Jesus atraiu todos e não tinha motivo para as pessoas se perderem. Né? O poder de Deus era suficiente para salvar todo mundo. Então, não é porque a pessoa é boa e buscou, olha, fulano está indo para a igreja agora, fulano é uma pessoa de bem, porque ele está indo. Não. Cristo é bom. Cristo é bom e aquela pessoa está reconhecendo Cristo. Percebe? O mérito é de Cristo, não é da pessoa. Só que Roma coloca os méritos na pessoa. Roma coloca os méritos na pessoa. A pessoa que tem que se dispor, né? A graça está lá, mas ela que tem que se dispor a buscar a graça. Então, quando ela é cristã ou católica, é porque ela busca. Então, por isso que há a rejeição contra os ímpios. Esse foi o problema dos judeus. Qual foi o problema dos judeus? Eu abomino os gentios. Deus não está nem aí para os gentios, ele só está aí para a gente, porque a gente pelo menos busca. E por isso que quando eles pecavam, eles não tinham o mesmo peso, eles não sentiam um peso tão grande, porque eles eram judeus. Eu sou descendente de Abraão. Fulano lá, ó, é ímpio. Ali já era. Mas eu peco, mas assim, eu sou judeu. Eu sou descendência de Abraão. Por isso que eles encobriam vários pecados, porque eu sou a igreja prometida, eu sou a igreja escolhida. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Porque eles eram pesados com os outros, mas com eles mesmos, eles eram leves, porque, eu sou descendência de Abraão. Percebeu aí, então? Né? Olha só que coisa, gente. E olha como isso pode acontecer conosco hoje. Eu sou a igreja escolhida. Não, eu sou remanescente. Não, ali é católica, é protestante, ali... Mas eu não, eu peco, mas eu estou na luz. Isso é gravíssimo, gente. Não podemos ter esse tipo de pensamento, porque isso é o pensamento da besta. Nós temos que entender o seguinte, olha, eu estou sendo atraído por Cristo, estou sendo chamado a conhecer a verdade e preciso reconhecer toda a verdade, porque Cristo está me conduzindo. Percebe? Cristo está me conduzindo e eu preciso aceitar toda a verdade que Cristo está me conduzindo a entender e aprender. Então, e o mérito é de quem? É meu? Eu li, ó quantas coisas eu li, ó quantas coisas... Não. Deus está me atraindo. E pela sua misericórdia, né, pelo seu grande amor que eu estou aprendendo dele, em resposta a esse amor, eu tenho buscado, eu tenho lido. Olha que diferença, olha como você é agora a imagem de Deus, porque quando a pessoa vê essas suas ações, ela não vai ser levada para você. Percebe?
Quando a pessoa olha Adão fazia tanta coisa, mas ele era chamado de imagem de Deus, porque Adão tinha um intelecto absurdo. Ele gravava um monte de coisa, você vê. Como é que ele conseguiu dar nome a todos os animais, de todas as espécies, ainda lembrar do nome de cada um? É uma capacidade cognitiva absurda. Mas quem olhava para Adão ia adorar Adão? Claro que não. Adão era de tal forma que você olhava para Adão e via Cristo. Olha isso. Olha que diferença de você olhar para uma pessoa e querer louvar a pessoa, e olha a diferença de você olhar para uma pessoa e você conseguir enxergar naquela pessoa Cristo. É isso que Cristo quer. Isso é justificação pela fé. Gente, louvado seja Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo. E aí ele continua agora dizendo o seguinte. Aí ele vai dizer assim, ó. Na página 76 da obra que ele estava lendo, ele diz assim, ó, permanecemos em constante necessidade de graças concretas para realizarmos boas ações, tanto antes quanto depois de sermos justificados. Olha o que Roma está dizendo. A gente continua precisando de graças concretas para realizarmos boas ações, tanto antes quanto depois de sermos justificados. A Etta Jones diz assim, ó, boas ações devem ser realizadas antes de sermos justificados, a fim de estarmos qualificados para isso. Ou seja, olha o que Roma fala. Para você ser justificado, você precisa fazer boas obras. E depois que você for justificado, para permanecer justificado, você tem que continuar fazendo boas obras. Veja só, você vai fazer. Olha a diferença. A justificação pela fé de Cristo não é assim. É Cristo em você vai fazer. Porque se for você querendo fazer boas obras, você vai cair de novo em Romanos 7. Ou seja, você já foi justificado, Cristo já perdoou os seus pecados, mas como você está querendo fazer por você, sem intimidade com Cristo, você volta e vai para o mesmo ponto de novo. Qual o ponto? Você vai ler a verdade, vai conhecer a verdade, e daqui a pouco está você fazendo de novo aquilo que você sabe que é errado. Isso acontece na justificação pela fé de Roma. Porque a justificação pela fé de Roma foca no homem, no que você é capaz de fazer, no que você tem que fazer. Agora, veja como isso é interessante. Por quê? O que Roma faz, então, para segurar você nisso? Eu vou ler aqui e a gente vai chegar nesse ponto. Ele diz assim, as boas ações, contudo, realizadas com auxílio da graça antes da justificação, não são, estritamente falando, meritórias. Elas servem, porém, para suavizar o caminho para a justificação e para comover a Deus. Gente, olha que falsidade isso. Roma fala que você tem que comover a Deus. Quando você faz boas obras, que ajuda os pobres, que é uma pessoa boa, Deus se comove e fala assim, eu vou justificar você, porque realmente você está fazendo de tudo. E aí Deus começa a ter misericórdia de você, porque você está se esforçando para fazer o que ele gosta. Gente, isso não existe. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você ajude 50 milhões de pessoas, você pode ser quem for, um santo da Igreja Católica. Pode ser que em casa, com a família, você é diferente. E só isso é suficiente para Deus descer a ira dele por completo sobre a sua cabeça. Olha, Adão pecou uma vez só. E olha que não foi um pecado assim como os que a gente vê hoje. Adão não matou uma pessoa para pegar e meter a faca em alguém. Não fez isso, não. Ele comeu do fruto. Que aparentemente é uma coisa assim, pouca coisa. Olha agora as consequências do resultado do que ele fez. Mostrando como Deus odeia o pecado. Então, assim, o fato de você pecar uma coisinha, pode ser que aos seus olhos seja uma coisa, isso aqui é pouca coisa. Mas diante de Deus não é. Então, por mais que você faça 50 milhões de obras boas, nenhuma obra boa pode espiar o pecado. Então, só que Roma fala assim, não, faça obras boas que Deus vai se comover de você. Isso não existe. A gente já tem, né, a compaixão de Deus em Cristo, não precisa fazer mais nada para ter compaixão. Deus já comove o coração dele com você, pelo que Cristo fez por você. Deus já fica comovido. Não é porque você é bom, fulano é tão bom, olha como ele é, eu até me compadeço dele. Não. Cristo é tão poderoso e o que ele fez foi tão maravilhoso que o que ele fez já é suficiente para Deus ter uma compaixão infinita pelo ser humano.
E não só depois do sacrifício. Porque se você reparar, olha o que Jesus fala em João. Ele fala assim, ó, o próprio Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida por vocês, porque o Pai ama vocês. Olha que coisa interessante. Então, ele está dizendo assim, ó, Deus não começou a amar o ser humano depois que Cristo fez o sacrifício. Deus já ama o ser humano e por isso Cristo fez o sacrifício. Olha que diferença. Percebe? Então, Deus já nos ama. A gente não precisa fazer nada para, de alguma forma, tentar comover a Deus. Deixa eu só colocar esse carregador aqui. Para tentar comover a Deus, para tentar, de alguma forma, fazer com que Deus seja favorável a nós, porque ele já é. E olha como isso é libertador. Então, não precisa a gente ficar, né, naquela ansiedade. Ai, será que Deus me ama? Deus já te ama, e a maior prova disso é o que ele fez por você na cruz. É o que ele suportou e suporta ainda hoje, né? Por causa dos nossos pecados. Deixa eu só colocar esse carregador. Então, isso nos mostra, gente, que essa é a verdadeira justificação pela fé protestante, né? Essa é a verdadeira justificação pela fé protestante, não a de Roma, né? Isso é maravilhoso. Então, gente, ó, tem outros detalhes, mas eu quero finalizar, porque senão pode ficar muito extenso, né, a gravação. Mas esse capítulo é esplendoroso, esplendoroso. Então, olha só. Ele aí vai dizer o seguinte agora, só para a gente trazer a questão do credo, que ele vai falar aqui do credo. Olha como Roma é sagaz, e olha como as igrejas protestantes, gente, estão seguindo o mesmo caminho de Roma e caindo no mesmo erro. Olha só. Página 181 e 182. Eu vou finalizar com essa parte para a gente poder finalizar. Ele diz assim, ó. Na verdade, tá lá no finalzinho. Ele vai dizer o que os católicos falam e ele vai fazer o contraponto e a gente vai entender isso. Ó. Ele diz assim, ó. Na verdade, por mais deficiente que você possa ser em todas as outras atitudes que os católicos exigem, e por mais que você esteja carregado de pecados, se você apenas confiar em Jesus e que ele perdoará seus pecados e o salvará, você, por meio dessa confiança apenas, é perdoado, redimido pessoalmente, justificado e colocado em uma condição de salvação. Isso aqui está corretíssimo. E, na verdade, o trecho aqui do livro, vocês vão perceber, depois leiam essa página 181, você vai perceber que, nesse livro católico, os católicos atacam a justificação pela fé dos protestantes. E nesse ponto aqui, ó, John está usando essa parte do livro, onde os católicos estão atacando o conceito de justificação pela fé dos protestantes. Então, veja, o conceito que Roma entende que é a justificação pela fé dos protestantes é esse, ó. Quando ele diz que você crê em Jesus, que é uma confiança pessoal, que ele vai te perdoar os seus pecados e vai te redimir pessoalmente. Ó, então, Roma entende que a justificação pela fé dos protestantes significa crer em Jesus pessoalmente, que ele vai lhe perdoar todos os seus pecados somente você confiando nele, e que ele vai lhe redimir desses pecados. Então, veja só que a própria Roma entende que essa é a justificação pela fé dos protestantes. E ela vai tentar combater isso. Olha só. E aí, Pater James vai citar exatamente Caminho a Cristo, página 35, que diz assim, ó, quando Satanás se chega a vós para vos dizer que sois grande pecador, erguei os olhos ao vosso Redentor e falai de seus méritos. O que vos ajudará é olhar para a sua luz. Reconhecei vossos pecados, mas dizei ao inimigo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e que por seu inefável amor podereis ser salvos. E ele continua, né? Então, olha o que o Espírito de fala. Mesmo que Satanás diga que você é um grande pecador, aponte o sacrifício de Cristo. Porque diz assim, ó, por mais que eu seja um pecador, Cristo vai me salvar. Por mais que eu seja um pecador, Cristo vai me libertar. Cristo vai me tirar dessa condição. Isso é justificação pela fé. E a própria Roma reconhece isso. Né? Então, olha só. Por fim, aí ele vai dizer, como é que Roma tenta combater essa questão? Porque para Roma é errado dizer que você vai ser salvo pessoalmente por Cristo. Justificação pela fé para Roma não é isso, não. Você sabe o que é fé para Roma? Gente, olha isso. Vou finalizar com essa passagem aqui, falando sobre essa questão da fé de Roma e a fé de Cristo, e a gente finaliza. Ele diz assim, ó, olha o que Roma entende como fé. Então, a gente vai entender o que é fé para a Igreja Católica e o que é fé para o protestantismo verdadeiro. Diz assim, ó, o que é fé para Roma? Olha o que Roma diz do que é fé. A palavra fé nas Escrituras significa, às vezes, confiança na onipotência e bondade de Deus, e no fato de que ele pode e está disposto a curar ou nos favorecer por meio de intervenções miraculosas. Na maioria das vezes, ela se refere a verdades reveladas e significa crença nelas.
ninguém tem o direito de dar à palavra fé um novo significado e fazer com que ela signifique, por exemplo, confiança em Jesus por estar pessoalmente salvo graças a essa confiança apenas. Isso seria o caso se Cristo ou os apóstolos tivessem, em alguma ocasião, claramente atribuído esse significado à palavra fé e ensinado a doutrina da confiança em Cristo para a salvação pessoal como único requisito para a justificação. Ninguém deveria atrelar a palavra fé a algum significado específico sem ter o bom respaldo nas Escrituras ou na tradição divina. Aí ele diz, o fato é que em muitas passagens das Escrituras Sagradas, que falam claramente da fé salvadora, a expressão pela fé não significa uma confiança em Cristo para a salvação pessoal, mas evidentemente uma firme crença em que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e no fato de que aquilo que está relatado sobre ele no Evangelho é verdadeiro e de que o que ele ensinou é a verdade. Então, resumindo tudo isso, olha o que Roma entende como fé. Roma diz assim, ó, fé não é você crer que Jesus Cristo vai lhe salvar pessoalmente, que ele vai lhe trazer, né? Você precisa confiar nele, nos méritos dele para você ter a justiça. Isso não é fé. Roma diz, fé é acreditar, olha só, fé é você acreditar que Jesus é o Messias e você acreditar que tudo que está escrito ali sobre ele é verdade. Ou seja, fé é credo. Você tem que acreditar no que está escrito, só. Você tem que acreditar no que foi escrito sobre ele. Ou seja, você tem que dizer, se está escrito que ele curou o centurião, creia nisso. Só isso é fé. Só isso basta. Se você crê que ele é o Cristo, se você crê que ele é o Filho de Deus, só isso aí já é fé. Então, essa é a fé para Roma. Justificação pela fé para Roma é isso. Você crê na Bíblia. Qual é o problema disso? Atos de Anjos vai dizer, o próprio diabo crê nessas coisas. Por quê? Olha quando Jesus chegou ali, olha o que os demônios falaram para ele. Tu és o Cristo, tu és o Santo de Israel. Então, os demônios acreditavam nisso. Os demônios sabiam que ele era o Cristo. Os demônios acreditavam. Só que qual é a diferença? Essa é a fé do diabo. É a fé que só crê no relato bíblico e sabe que é verdade. Então, o diabo crê em Jesus? Óbvio que ele crê. O diabo sabe que Jesus é o verdadeiro Messias? Óbvio, ele próprio falou isso, né? Você vê em algumas passagens da Bíblia o próprio Satanás, os próprios demônios dizendo isso. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então o diabo não nega nada disso. O diabo não nega essas coisas. O diabo, inclusive, foi tentar Jesus com a Bíblia. Então ele conhece a Bíblia, ele sabe que é verdade. Agora, qual é a diferença? É que a verdade da Bíblia não é verdade na vida dele. Essa é a diferença. Então, o diabo, ele continua na mesma situação do homem natural, em Romanos 7. Ele sabe o que é para fazer, ele sabe o que é o bem, ele conhece mais do que o próprio ser humano, o que é correto e o que é errado. Tanto é que ele leva o ser humano para fazer o que é errado. Então, ele sabe o que é para fazer, só que ele não faz. Percebe? O diabo não faz. O diabo sabe o que está escrito na Bíblia, ele sabe o que está escrito em Hebreus, ele sabe o que está escrito em Livro de Profecia, mas o diabo faz o que está escrito em Livro de Profecia? Não faz. O diabo sabe qual é a verdadeira reforma alimentar. Sabe ou não sabe? Sabe, mas ele faz? Não faz. Isso é justificação pela fé do diabo. E aí Roma faz assim, ó. Então, Roma, ela cria um credo. A T. Jones fala isso. O que é que Roma faz, então, para poder o membro dele entender que é justificado? Roma cria o credo, ó. Nós cremos nisso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tal. E a pessoa fica repetindo isso sempre. Creio em Deus, creio em Jesus, creio em Maria, creio no Espírito Santo, creio em fulano, creio em Beltrano, creio na igreja, creio nos ditos da igreja, creio no sacerdote, creio no padre, creio em todo mundo. Mas essa não é a fé de Jesus. Percebe? Então, a fé de Jesus não é você crer no que a igreja diz, porque é isso que Roma faz. Você não pode hoje, não, eu creio nisso porque fulano, teólogo fulano, ou então pastor fulano disse. Isso não existe, essa não é a fé de Jesus. Jesus nunca falou dessa forma. Alguma vez na Bíblia Jesus falou assim, eu creio porque o fariseu fulano, o sacerdote fulano, o príncipe fulano falou. Jesus falou isso? Não. Jesus falou o quê? Está escrito. Quando ele falava com as pessoas, ele dizia o quê? Que está escrito na lei, como leis, como interpretas. Porque Jesus, ele era dedicado exclusivamente à palavra. E aquilo que ele entendia na palavra, por ter a mente de Cristo, ele vivia plenamente o que estava escrito. Essa é a justificação pela fé de Cristo. Não é simplesmente você ter um credo e acreditar, eu creio porque a igreja diz.
Eu guardo o sábado porque eu creio que a igreja adventista é verdadeira e eu guardo o sábado porque a igreja fala que tem que guardar. Se a igreja disser diferente, eu vou fazer diferente. Não, 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 não. Eu creio nas escrituras e pelo fato de Cristo me dar o seu Espírito Santo e ele ser o Espírito da verdade, aquilo que está nas escrituras que é verdade se torna verdade em minha vida. É diferente do diabo e do homem natural. O que é que eles fazem? O homem natural sabe que aquilo é correto, mas ele não faz. Por quê? Porque mesmo que ele tenha vontade de fazer, a mente que ele tem não permite que ele faça isso. Então, hoje, nós precisamos da verdadeira justificação pela fé, que é o quê? Cristo, a mente de Cristo, a nossa sendo retirada e a dele sendo colocada em nós. De forma que aquele apego que a gente não tinha com a Bíblia, a gente vai passar a ter. Aquelas situações que antes nos faziam pecar, não vão mais conseguir fazer a gente pecar. Aquela mente que vai saber a Bíblia porque tem profundidade de conhecimento com Deus, e não porque crê no credo. Não porque algum grande eclesiástico falou, não. É porque eu ouço e sei que isso é verdade, porque realmente está tudo escrito. Então, gente, que profundidade de pensamento. Olha que livro perfeito, né? Que livro incrível. Então, olha só. Gente, essa é a verdadeira justificação pela fé. Tem outros pontos, mas nós não vamos entrar em todos eles aqui. Leia ou releia novamente esse capítulo. E peça a Deus esse entendimento. Rogue a Deus pela mente de Cristo, porque isso não é uma coisa temporal. Por exemplo, eu recebi a mente de Cristo há 2 anos atrás, quando eu me batizei. Não. É uma coisa diária. 1 Coríntios 15, 31, Paulo fala assim, ó, morro todos os dias. Você precisa receber a mente de Cristo todos os dias. Senão o velho homem vai tomar de novo o lugar. Então, essa é uma experiência diária. Não pode ser, se você leu a Bíblia hoje, se você estudou hoje, buscou hoje, amanhã você tem que buscar de novo. Alguma vez você já viu alguém dizer assim, hoje eu almocei muito, comi 2 pratos, estou cheio, acho que eu vou ficar sem almoçar uns 5 dias. Você já viu alguém dizer isso? Não. Hoje eu bebi 2 litros de água. Ih, quanta água. Só vou beber água agora, daqui a 2 semanas alguém faz isso? Não, porque tem que ser o quê? Todo dia. Todo dia. Então, nós precisamos da mente de Cristo, receber essa mente todos os dias. E aí sim, nós viveremos a verdadeira justificação pela fé. Né? Então, que Deus nos abençoe e que essa mente de Cristo seja uma realidade em nós, uma realidade mesmo, prática, uma realidade prática. E que a gente tenha a fé de Jesus e não a fé do diabo. Né? Que isso seja verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, então, para a gente finalizar e pedir essa mente. Né? Vamos orar, então, nesse momento. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Obrigado por essas mensagens, Senhor, incríveis, Pai. Não tem nem palavras para descrever. Obrigado, Senhor, porque essas mensagens, Senhor, realmente não tem como não, Pai, não transformar a nossa vida cristã. Nós rogamos nessa tarde, Senhor, a mente de Jesus, a mente de Cristo. Essa mente, Senhor, que vai transformar a nossa vida por inteiro, por completo. Que nós não estejamos mais, Senhor, nessa situação de Romanos 7, de tentar fazer o que é correto, mas nunca conseguir. Quantas vezes, Pai, nos encontramos nessa condição? Mas, por favor, Senhor, nos dê a mente de Cristo. Nos dê a mente do Espírito, que a Bíblia fala que é paz e vida, e não mais morte. E que essa situação, Pai, essa verdade, seja verdade em nós. Não somente que esteja escrita na Bíblia, mas que esteja escrita em nosso coração. Que em nosso coração, Senhor, que cada veia do nosso coração seja uma página da Bíblia escrita pelo Espírito Santo, Pai. Tudo isso nós lhe pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.